Storytelling, você não precisa nem tocar num livro. Storytelling são 3 pontos. Uma história hipotética ou de terceiro, você entra na história, pega a pessoa, trava o pino igualzinho de airbag, e se tocar os 3 pontos, explodiu. Então a galera fala uma dificuldade. O que é storytelling? Storytelling é o seguinte: eu conto a história de alguém, nunca começo com a minha. Depois eu entro nessa história. Depois eu te ponho na história. E o boom da história é: vamos atravessar a ponte. Se a pessoa só entender essa aula. Vou dar uma, por exemplo, onde Jesus contando a parábola do semeador. Ele faz o seguinte: ele fala assim, o semeador, Jesus fala, saiu para semear. Ele tá falando dele? Não, ele tá falando de uma história hipotética. Ele começa a contar a história, depois na história você começa a entender que é ele, e depois ele te chama pro rolê, e nós atravessa a ponte com essa história. Então vamos lá. Se eu começar a contar, o semeador saiu para semear. Ele pegou semente, jogou no asfalto, ele jogou nas pedras, jogou no espinho, jogou em tal lugar. Eu, por exemplo, eu já fui semeado num lugar onde era espinho, as pessoas não queriam que eu prosperasse naquele lugar. Eu acabei de entrar na história, agora eu vou chamar você. Agora, Karine, pensa você num lugar que você era o cara top, mas o ambiente não deixava você prosperar. Você tava em espinhos, não tava? Ou seja, eu falei do semeador, eu entrei na história, eu pus você. Agora o segredo do storytelling é cabum. É falar, se você não sair daí, você não vai prosperar. Então eu saí, eu prosperei, agora é a sua hora de prosperar. Então vamos atravessar a ponte? Se você fizer isso, esquece 300 livros, 300 páginas. Só faz isso. Nunca comece com a sua história. Sempre com a história hipotética ou de terceiro. Entre na história, coloca a pessoa e atravessa a ponte com ela.